Em entrevista à CNN, Javier Milei humilha Lula. O presidente argentino Javier Milei criticou as declarações do presidente Lula sobre o conflito em Gaza. E escancara toda a sua hipocrisia, toda a sua indignação seletiva e os seus ataques baixos e rasteiros ao Estado de Israel e ao povo judeu de maneira geral. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del presidente de Brasil? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Me parece condenable que hagan ese tipo de condenas. Lo que pasa es que ahí hay una posición ideológica. No casualmente usted me está nombrando a todos socialistas. Es decir, los socialistas tienen una doble vara. Si las dictaduras son socialistas están bien, las dictaduras están mal, sean de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera, de arriba, de abajo, está mal. Esos no. Si los dictadores são de ellos, estão bem. Lula continua passando vergonha ao redor do mundo, né? Não feliz em gastar mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é uma cifra, assim, é uma quantidade de dinheiro abissal. Assim, com 10 milhões de reais, você resolvia a vida de muitos hospitais, né, que atendem SUS e que estão absolutamente deficitários, mal estruturados, com filas gigantescas. Assim, com 10 milhões de reais, você resolve a vida, né, de muitos hospitais, imagina com 3 bilhões de reais, né? Tô fazendo questão de ressaltar, porque às vezes, até por a gente se acostumar a falar nessas cifras monumentais, às vezes a gente se esquece da proporção, da quantidade de dinheiro que a gente tá falando, né? Então o Lula, não satisfeito em gastar 3 bilhões de reais, o nosso dinheiro, para ele, os seus ministros, a Janja, passearem ao redor do mundo e não trazerem absolutamente nada de volta em investimento, em políticas públicas, em inovação, em tecnologia e desenvolvimento para o Brasil, ainda são humilhados mundo afora por estadistas, como é o caso do Milei. Bom, Javier Milei, presidente argentino, deu uma entrevista recente à CNN e expressou aí a sua discordância em relação às declarações do presidente Lula e de outros líderes latino-americanos que acusaram Israel de cometer genocídio em Gaza. Durante a entrevista, Milei criticou a postura dos líderes socialistas e afirmou que é condenável fazer esse tipo de condenação. O presidente argentino deixou claro que não concorda com as acusações de genocídio contra Israel, afirmando que é importante avaliar cada situação de forma imparcial e sem preconceitos ideológicos. Ele ressaltou que é preciso evitar julgamentos precipitados e tomar cuidado para não generalizar as ações de um país inteiro com base no conflito específico. Bom, primeiro ponto, né, em relação às acusações de que há um genocídio em Gaza. Se o Hamas ou o Hezbollah tivessem o poderio militar, tivesse a tecnologia, tivesse o armamento que Israel possui, Israel não existiria mais, tá? Israel já estaria destruída. Eu devo lembrar aos senhores que eu estive em Israel 3 semanas antes do ataque e eu não ouvi de ninguém, né? Eu não escutei de uma imprensa distante. Eu estive lá, conversei com quem mora lá, tanto, né, na fronteira sul como na fronteira norte, tanto com quem mora ali em Sderot, do ladinho de Gaza e da faixa de Gaza, sofrendo ameaças do Hamas, como também na fronteira com a Síria e com o Líbano, da população que sofre com os ataques do Hezbollah. E antes mesmo dessa guerra estourar, centenas de foguetes já eram lançados todas as semanas contra o Estado de Israel. Israel só não está absolutamente destruída, não é por falta de vontade dos seus inimigos, é por falta de poderio militar. E é um poderio militar que hoje o Hezbollah e o Hamas não têm, mas que o Irã, com o apoio da China, com o apoio da Rússia e desenvolvendo bomba atômica, como está desenvolvendo em um estágio muito mais avançado, inclusive descumprindo resoluções da ONU, e a ONU não faz absolutamente nada em relação ao Irã, principalmente o comitê responsável por armas nucleares. O Irã, assim, muito em breve vai ter sim a capacidade de explodir uma bomba atômica em Israel. E aí, o que essas pessoas que falam hoje, criticam o direito de defesa de Israel vão dizer? Vão dizer que eles precisam aceitar serem varridos, eliminados do mapa. Por que eu tô dizendo isso? Porque Israel, se quisesse, poderia destruir Gaza e a faixa de Gaza. Não o faz porque não são os moradores de Gaza, não são os palestinos e os moradores da faixa de Gaza ou da Síria ou do Líbano os inimigos de Israel. Os inimigos de Israel são o Hamas e o Hezbollah. E esses dois são os alvos das operações militares de Israel. Vamos lembrar a história recente, tá? Em razão do volume de foguetes que era lançado da faixa de Gaza contra Israel, Israel já chegou a ocupar Gaza para impedir que
que eles soltassem novos foguetes contra Israel. Porque cada 100 dólares que gastam num foguete para lançar contra Israel, Israel gasta 5 mil dólares com um domo de ferro para se defender. Então é uma guerra que economicamente não se sustentava no longo prazo. Israel seria destruído ao longo do tempo e por isso teve de ocupar Gaza. Agora, unilateralmente, sem fazer acordo nenhum, e inclusive tirando todos os judeus que moravam na faixa de Gaza, Israel desocupou Gaza e deu liberdade para a faixa de Gaza fazer o que bem entendesse. Os seus moradores se organizarem para fazer o que bem entendesse, tá? Unilateralmente, tá? Sem receber nada em troca, sem ter nenhum tipo de acordo, sem ter nenhum tipo de trégua. Aliás, pouco tempo depois de Israel desocupar a faixa de Gaza, novamente os foguetes começaram, claro que num volume muito menor, mas voltaram a ser lançados contra Israel. E isso assim, continuamente, tá? Todos os dias. A gente não recebe notícia aqui, porque como são todos os dias, para Israel já era uma coisa comum. Para a imprensa internacional já é uma coisa comum. Agora, muitas vezes a gente não tem noção disso, de que lá, todos os dias, você tem que acionar o domo de ferro para defender o Estado de Israel. Então, Israel, se quisesse, estaria dominando, ocupando ou até governando a faixa de Gaza hoje. Saiu unilateralmente porque nunca quis governar Gaza, nunca quis ocupar Gaza. Fez isso por uma questão de necessidade. Agora, se os inimigos de Israel estivessem nessa posição, eles teriam exterminado os judeus. Porque é esse o objetivo aberto do Hamas e do Hezbollah. É bom a gente deixar essa falsa simetria que é criada com muita clareza. Agora, Milei diz outra coisa muito importante. Ele faz questão de ressaltar que as ditaduras são sempre prejudiciais. Milei diz o seguinte: se as ditaduras são socialistas, tá tudo bem. A ditadura é ruim. Seja de direita, seja de esquerda, do que você quiser, de cima, de baixo, é ruim. Para eles, não. Se os ditadores forem eles, está tudo bem. E é exatamente isso, né? As esquerdas ao redor do mundo arrotam democracia, mas muitas vezes, com raras exceções, quando os ditadores são os ditadores de Cuba, da Nicarágua, da Venezuela, da Coreia do Norte, aí tá tudo bem, não tem problema, não tem denúncias de violação de direitos humanos, não tem grandes protestos contra o autoritarismo. O problema deles não é com ditadura, mesmo porque ditadura faz parte do próprio processo revolucionário, né, do comunismo, que muitos deles defendem. Então, assim, até inclusive doutrinariamente, inclusive do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, né, muitos deles justificam a ditadura se for em prol da revolução. Então nunca tiveram problema com ditadura e nunca tiveram compromisso com democracia. O problema deles é ter ditadura de direita. E aí o que o Milei tá colocando aqui é uma coisa óbvia e que deveria ser clara e razoável e seguida por todos. Não interessa se de direita ou de esquerda, ditadura é ruim, não presta, é ruim. E é exatamente essa postura do Lula. Passa a mão, entrega dinheiro, dá empréstimo subsidiado, contrata empreiteira corrupta, né, pra dar uma mãozinha pras ditaduras amigas e denuncia apenas aquilo que lhe interessa. E muitas vezes com denúncias falsas, mal fundamentadas ou sem fundamento. É sempre bom a gente esclarecer, porque a esquerda faz parecer que ela é a maior preocupada, a maior guardiã da democracia, quando na realidade o que a gente tem visto é o contrário. Esquerdista passando pano pro imperialismo do Putin, pra autocracia do Putin. Esquerdista passando pano, PCdoB arrotando democracia e fazendo no Congresso Nacional sessão em homenagem a Mao Tse Tung. Então, assim, é de uma cara de pau tremenda. Isso precisa ser exposto, isso precisa ser dito com clareza, né? Escancarar que essa gente não tem compromisso com democracia, coisa nenhuma. Eles têm compromisso com a própria ideologia e com o próprio projeto de poder. Se não atende à sua ideologia, se não atende ao seu projeto de poder, aí, de repente, torna-se uma ditadura violadora de direitos humanos que precisa ser combatida. Isso precisa ser denunciado e por isso que a gente vai continuar com o nosso trabalho.